Agora a gente vai falar de um assunto que está dando uma polêmica danada. Eu tenho certeza que você viu, pelo menos pelas redes sociais, uma discussão que está dando um pano para a manga. Hoje, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo é contra o projeto de privatização das praias e que permanece em debate no Senado. A gente separou esse trecho antes de começar essa discussão para você entender exatamente o que está acontecendo. Olha só. Não, a primeira proposta nem foi aprovada na CCJ ainda. Então, o governo tem posição contrária a essa proposta. O governo é contrário a qualquer programa de privatização das praias públicas que cerceiam, o povo brasileiro de poder frequentar essas praias. Do jeito que está proposto, o governo é contrário a ela. Foi feita uma audiência pública que, de uma certa forma, teve uma coisa positiva, que deu visibilidade ao tema. A audiência pública deu visibilidade, deu pauta, teve até Luana Piovani e Neymar discutindo sobre isso, ou seja, veio... Os senadores do governo... Não, mas foi uma audiência pública, teve debate nas redes sociais, é uma audiência pública, não foi votação, não foi nada, gente. Foi requerimento de um senador do PT. Não, é bom, audiência pública, foi bom o requerimento, deu visibilidade, um tema que vocês não estavam acompanhando, até a Luana Piovani e Neymar entraram no tema. Todo mundo agora está sabendo que o tema existe, então foi bom ter tido essa audiência pública. Como é bom ter audiências públicas para isso, teve o debate, pode ter outras audiências públicas, o governo é contrário à proposta do jeito que está nesse texto. E como disse o ministro, se é bom ter audiência pública, é bom também que você entenda exatamente o que vem sendo discutido no Senado nesse momento. Essa PEC das praias, como vem sendo chamada, ela passou a ser considerada como um mecanismo para privatizar essas áreas à beira-mar e que tem uma relação muito forte pertencente à União. Para entender exatamente essa PEC, o que significa, quais são essas possíveis mudanças, caso ela seja aprovada ainda, eu vou conversar agora com Antônio Carlos de Freitas Júnior, advogado e mestre em Direito Constitucional pela USP. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui para falar de um tema que a gente vê as pessoas discutindo agora, principalmente pelas redes sociais, com uma facilidade enorme, mas vamos deixar que o pessoal discuta com conhecimento. Para isso, nós o convidamos. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Rafael, agradeço muito a toda a Record News e um abraço a todos os nossos telespectadores e telespectadoras. Doutor, eu quero começar de fato pelo início, para a gente entender um pouco de que área nós estamos falando. Inclusive, até a forma como nós nos dirigimos sobre isso, terreno de marinha, terreno da marinha, para que as pessoas consigam começar, de fato, olhando para esse tema com o conhecimento que é necessário. Eu queria um pouco dessa explicação do senhor para entender sobre essa área que nós estamos falando e que é a discussão dessa PEC. Exatamente, Rafael. É terreno de marinha, com E, porque não é da Marinha do Brasil, da Força Armada Marinha. É de marinha pela sua proximidade com o mar. Na verdade, é o que a gente chama da linha média, linha pré-mar média, que é uma média do ponto que termina a água e começa a areia, começa a terra. Obviamente que a maré sobe e desce, essa linha vai mudando na prática, mas para o direito você coloca uma linha média e a partir dessa linha você mede 33 metros para dentro, 33 metros para o continente. Esta faixa de terra em todo o litoral brasileiro de 33 metros é chamado terreno de marinha e é, pela força da Constituição, propriedade. E não é uma questão de direito ambiental, não é uma questão, por exemplo, de ocupação. É muito uma questão de defesa nacional. A União Federal ela é o ente da nossa Constituição responsável pela defesa nacional. Então, todas essas regiões que fazem limite com, vamos dizer assim, entre aspas, o mundo exterior, o mundo de outros países, navios e forças terrestres ou marinhas, no caso de outros países, você precisa dar grandes prerrogativas. Por isso, na origem, a Constituição brasileira colocou essa faixa como terreno de marinha de propriedade, bem imóvel da União Federal. Doutor, quando nós olhamos para essa faixa, então, de responsabilidade da União nesse momento, o que essa PEC, o que esse projeto, que já foi avaliado anteriormente na Câmara dos Deputados, agora permanece nas comissões no Senado, é a possibilidade da disponibilização dessa área, ou seja, isso sendo de responsabilidade, saindo esse braço da União, entrando estados, os municípios e também as empresas privadas?
Olha, o que acontece? Para fazer uma analogia mais clara para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, esta PEC é muito mais uma PEC de retrovisor do que de farol. Ela está muito mais olhando as ocupações hoje existentes. Porque, embora seja imóvel, bem da União, isso jamais impediu que a iniciativa privada ocupasse com direitos, ocupasse como dono fosse esses bens, esses imóveis. Muitos apartamentos no litoral, muitos resorts, muitos hotéis, restaurantes já se encontram em terreno de marinha. E como fazem isso? Tem um instituto chamado Enfiteuse, que eles têm a posse, isso está lá registrado, tem lá a matrícula, tem apartamentos enormes, de luxo, condomínios também de habitação social, enfim. As ocupações hoje, que já existem, não por meio de propriedade, mas por meio dessa Enfiteuse, por meio de direito de posse, que é transformar, está lá na matrícula, a pessoa tem lá transferido para tanto, hoje, para tal pessoa, para fulano, para ciclano, hoje, com essa PEC, eles teriam a propriedade. Nada mais é, na verdade, no rigor da proposta que está tramitando, que a legalização, que, vamos dizer assim, a formalização da propriedade como propriedade. Porque, de fato, esses condomínios já existem, as pessoas já constroem nessas regiões, já há ocupação privada. Então, esta PEC não é a abertura de uma certa porteira ou portal para ocupação privada. Ela está simplesmente mudando os status jurídicos daqueles privados, pessoas físicas ou jurídicas que hoje já ocupam com prédios, piscinas, apartamentos, já ocupam e ficam transferindo a propriedade por meio de suas matrículas, mas por meio de Enfiteuse. Para transferir, paga lá uma taxa para a União Federal, chamada Laudêmio, e todo ano paga o foro, que é uma taxa de ocupação deste imóvel, que continua sendo da União, mas toda a sua ocupação já é privada de pessoas físicas e pessoas... Acredito que perdemos o contato com o doutor. Vamos ser... Doutor, nós perdemos o final da sua fala. Tivemos aqui um pico na conexão. Esses 30 segundos finais nós perdemos. O senhor consegue retomar essa linha? Consigo, claro. Consigo. Essa PEC não está tratando sobre questões ambientais, não está tratando sobre questões do uso do solo. Ela simplesmente está regularizando, dando esses status jurídicos de proprietário para aqueles que já ocupam como se fosse dono, por meio da posse, por meio da Enfiteuse. Não tem nada ambiental, não tem nada de ocupação nova, não tem nada de direito administrativo, de como vender, simplesmente está fazendo isso. É essa redação que nós temos hoje em tramitação no Congresso Nacional, especialmente no Senado Federal agora. Doutor, eu quero pegar um pouco dessa sua resposta para a gente pegar aqui também 2 pontos e conseguir discutir. Quando nós olhamos em relação às críticas, nós verificamos que, inclusive, essa parte ambiental e todo esse preparo, esse cuidado dessas regiões é um ponto levantado, como os críticos dizendo que isso vai trazer danos que são sérios, de acordo com os especialistas que nós acompanhamos e ouvimos até aqui. E um outro ponto seria uma dificuldade das pessoas que vão visitar uma cidade, por exemplo, e querem ter acesso a uma área específica, como o senhor citou. Nós já temos resorts, já temos casas que são beira-mar, esse cenário já é muito conhecido por nós. Mas nós também sabemos que em alguns pontos, quando você tem um hotel muito específico, fica mais difícil chegar em algumas praias, porque é um contorno muito bem feito e muito realizado. Essa realidade também ela é muito presente. Esse outro ponto, o senhor acredita que isso possa ser revertido através do projeto? Vamos lá. A Lei 7.661, de 16 de maio de 88, artigo 10. As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado sempre livre e franco acesso a elas ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional em áreas protegidas por legislação específica. Esta lei não está em discussão. Se por acaso eu mudar esta lei, aí sim, com PEC ou sem PEC, eu posso ter problema de acesso à praia. Já a questão ambiental, você tem todo um código florestal, que é a Lei 12.651 de maio de 2012. Esta lei impõe a restrição, tanto para bem público como bem particular. Então, tornar privada um bem não faz com que ele consiga
fazer uma supressão de vegetação. Há muitos bens privados que, numa questão de área de preservação permanente, seja até por um rio, um olho d'água, não podem suprimir vegetação. Então, se tiver algum impacto sobre a questão ambiental ou sobre a questão do acesso às praias, não é pela PEC, é pela mudança desta legislação ordinária, que deve ter todo o cuidado da população, sim, mas para eventuais mudanças dessas legislações ordinárias, tanto as leis ambientais, como essas leis que é o planejamento costeiro, e também eu incluo as leis de direito administrativo, pois elas vão regular o preço da venda, os critérios de venda, os critérios que vão permitir ou não esse uso desses bens públicos. Então, há outros instrumentos que, se modificados hoje, mesmo sem PEC, podem prejudicar o interesse público, prejudicar a defesa nacional, prejudicar o meio ambiente. Então, é importante o alerta sobre esses bens jurídicos que estão sendo colocados? Sim, mas a PEC hoje virou um grande, vamos dizer assim, utilização política do que exatamente uma mudança jurídica. Há outros instrumentos que conseguiriam fazer esses, vamos dizer assim, desastres do bem jurídico. A PEC está muito mais olhando, muito mais observando no retrovisor quem já ocupa do jeito que ocupa, por meio de enfiteuse, por meio de posse, e quem já poderia, então, colocar restrições a acesso e que precisa ter uma atuação do Ministério Público e da sociedade civil para manter esse acesso público, com PEC, sem PEC. Ainda continuam todos os instrumentos legais para manter o acesso público às praias em todo o litoral brasileiro. Para vir aqui conversar conosco. Esse debate ele tem sido muito polêmico nos últimos dias, principalmente quando nós temos imagens de influenciadores tocando numa temática como essa, que ainda permanece sendo discutida em Brasília. Queria muito, mais uma vez, agradecê-lo por achar um tempo e vir aqui conversar com a gente, trazer a explicação para quem nos acompanha. Eu agradeço muito, Rafael, agradeço a compreensão até da conexão ter dado algum tipo de falha. E contem sempre conosco, viu, Record News. E, Rafael, uma alegria imensa estar aqui. Prazer nosso, doutor. Uma ótima noite. Até mais.